Quem está na cola do Flamengo, um dos times que estão na cola do Flamengo é o Botafogo, né? A 3 pontos do líder do campeonato e que ontem teve uma partida duríssima contra o Cuiabá. Acho que o resultado é até melhor do que o desempenho, mas eu não vou criticar o Botafogo por isso não. Eu quero dizer que o Cuiabá é um time que está competindo muito bem desde que o Petit chegou lá, cara. Eu não consigo entender por que Isidro Pita não estava na seleção do Paraguai. Essa é a primeira coisa que eu não consigo. Ele é melhor que todos os jogadores que foram para a Copa América no Paraguai. Todos, até que os goleiros. Só isso. O Paraguai fez 0 pontos. É um negócio assim... Olha, eu tô tentando pensar como rebater você, pensando no Almiron, mas vou deixar esse comentário como comentário definitivo. Ninguém jogou nada. E o Botafogo ganhou... Esses são aqueles jogos que... Bom, o Pita ele vai sofrer o pênalti do gol de empate e depois vai dar um gol pro Cleison que ele desperdiça, né? Então, assim, o Pita poderia ter sido o personagem de uma vitória do Cuiabá ontem. Poderia ter sido, faltou combinar com o Botafogo. Aí é o pênalti do Lucas Halter. Um pênalti estúpido, né? Muito bobo. Mas alguém discorda que tenha sido pênalti? Não. Isso assim, é uma atitude amadora. Porque eu vi gente escandalizada com esse pênalti. E a reação dele vai fazer com que o árbitro dê, né? Pênalti claro pra mim, cara. Isso é aquele apagão, assim, né? Esquece que tá no jogo com arbitragem, com VAR. Mas eu destaco o Botafogo por estar tendo essa força novamente de estar em cima da tabela. Esse é o lance que o Pita vai fazer a jogada, vai dar o gol pro Cleison. Ele é muito forte. Ele deu o gol pro Cleison. O Cleison vai perder. Vai, faz, Cleison. E ele perdeu. Fala, Leandro. Então eu vejo o Botafogo também assim, positivamente, conseguindo os seus resultados, assim como nas dificuldades que o Flamengo está tendo. E agora teve as suas contratações, fortalecendo o time com boas contratações. E eu vejo o Botafogo aí até o final brigando para ganhar o campeonato novamente. O time mentalmente ele tá forte, porque o Botafogo somou 3 pontos ontem na dificuldade, cara. Na dificuldade. O Botafogo tá sabendo enfrentar, tá sabendo sofrer. Eu acho que mentalmente é um Botafogo mais forte do que em relação ao ano passado, né? Porque é uma equipe que tem conseguido, não tá indo no embalo de várias vitórias. Tem pego jogos em que ele até não atua bem, mas busca o resultado. Me mostra mais força mental do que no ano passado. Nesse jogo específico, o primeiro gol sai de uma roubada de bola, de uma marcação agressiva do Botafogo, mas aí vem o que eu acho que está impactando no desempenho do Botafogo, que é o Botafogo tira o pé depois que faz o gol, que me parece uma forma que o Arthur Jorge está encontrando de dosar a equipe. Eu acho que ele está sentindo que a equipe está cansada e depois que a gente consegue o primeiro gol, vamos dar uma acalmada no jogo. Só que deixa o Botafogo um pouco mais vulnerável. O Cuiabá poderia ter chegado aí ao empate. É por isso que eu estou comentando dos reforços. Esses reforços vão ser importantes para esse revezamento, né? Porque o campeonato ainda é longo, né? Mas eu acho que o Botafogo, além de desempenho, tem tido bons resultados assim na sequência. Tá ali, tá 3 pontos ali atrás do Flamengo. Sim, né? 3 pontos. E agora enfrenta o Atlético Mineiro no Rio. Exatamente. O Arthur Jorge, você falou que considera o Botafogo mentalmente mais forte que no ano passado. Se isso for verdade, eu vou acreditar muito disso na conta do Arthur Jorge, que já veio aqui no Seleção. A única grande entrevista que ele deu ao vivo foi aqui no programa. E eu acho que ele tem uma postura que destoa nesse momento da postura que o clube adotou, que o Botafogo decidiu abraçar como instituição. De que há uma conspiração contra ele, Botafogo, de que as arbitragens de forma sistemática estão prejudicando o time. Você vê jogador falando sobre isso, você vê dirigente falando sobre isso, mas ele, Arthur Jorge, prefere falar de outra coisa. Dá uma olhada. Mas fico satisfeito que sejam vocês a tocar no assunto, porque até eu ter falado na coletiva anterior, nunca se falou sobre isso, pelo menos direcionado com aquilo que é o Botafogo. Mas também me parece que a interpretação que se dá quando falamos tem sempre a ver com o resultado. E eu não queria que assim fosse. Eu queria constatar factos quando se justifica que se falem sobre eles. Falei na altura não para justificar o que quer que seja, porque já servia para justificar o empate que tivemos em casa do Vasco da Gama. Infelizmente aqui nós vivemos muito disto, que é o que nós dissermos tem sempre em função, ou é sempre em função do resultado. E eu prefiro que assim não seja. Volto a dizer que esse que é um lance que vocês devem olhar com mais cuidado. Nós hoje vimos a intervenção do VAR para assinalar uma grande penalidade sobre nós. Não vou falar mais sobre a questão da arbitragem.
Eu vou falar sim daquilo que foi o jogo em si, daquilo que foi o comportamento, daquilo que foi a vitória, que foi muito importante para nós. O que para mim faz muito bem. O time ganhou o jogo, foi difícil, cara. Para mim faz muito bem, né? Já tem tanta gente no Botafogo falando de arbitragem. Deixa que ele, técnico, pense no time. E já que o clube quer falar tanto de arbitragem, deixa que ele, pelo menos, fale. Esse é o que eu penso, pelo menos. Fale só do time. E sobre isso, Rizek, ontem o Marlon Freitas, não sei se a gente vai mostrar, mas ele disse que vamos ter que jogar contra o sistema e tal. E a Abrafut, que é a Associação Brasileira dos Árbitros de futebol, dos árbitros dos auxiliares, vai acionar o Marlon Freitas no STJD para que ele explique que sistema é esse, a que ele se refere e tal. Então, assim, essas declarações de ontem vão gerar uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que ele explique o que ele quis dizer com o sistema. A gente já ouviu isso do Palmeiras no ano passado, né? Inclusive no jogo contra o próprio Botafogo. Já ouviu o Filipão falar que tem ordem lá de dentro para... O Palmeiras foi contra o Atlético Paranaense. O sistema estava impedindo o bicampeonato. Isso. O sistema acabou falhando, né? O sistema falhou, isso. E o Filipão falou, quando era técnico do Atlético Mineiro, disse que tem ordem lá de dentro para dar cartão para o Hulk. Lá de dentro de onde, né? Então, assim, tem uma mania já disseminada entre os profissionais de tentar tirar a credibilidade do campeonato. Não se trata de fechar os olhos para erro de arbitragem. A gente acabou de avaliar aqui eles mais cedo. E no jogo do Flamengo a gente opinou que houve um erro claro de arbitragem. Eu acho que tem muitos erros de arbitragem. Esse jogo também, né? Isso. Qual foi o erro de arbitragem para você nesse jogo? O Pisão. Então, os botafoguenses... Oi? Pisão no Gregory? Pisão do Felipe Augusto no Gregory, exato. O torcedor do Botafogo está compartilhando muito nas redes sociais que nos últimos jogos, em 3 jogos, houve pisões passíveis de expulsão e que acabaram sendo ignorados. A gente vai mostrar esses pisões para vocês. É o do Martinelli no Gregory, no Clássico do Rio de Janeiro, com vitória do Botafogo. Azar do Gregory 2 vezes. O juiz optou por cartão amarelo. VAR não chamou para vermelho. Vamos ver de novo o lance. O juiz viu, deu a falta e optou pelo cartão amarelo. O VAR não chamou para vermelho. No sábado foi contra o Vasco. A gente debateu aqui no programa de segunda-feira. Entendemos que o Hugo Moura deveria ter sido expulso por atingir em cheio a canela do Tietê. Nesse lance o juiz não deu nem falta e o VAR não chamou para revisão. O Tietê tomou pontos. Né? Não jogou ontem, inclusive. Tomou 6 pontos e o Tietê não jogou ontem. E ontem o Felipe Augusto no Gregory, no que a Jéssica classificou como o grande erro da partida, né? Tá aqui a imagem. Lance por cima. O juiz deu a falta e optou por dar amarelo. Eu penso um pouco diferente da Jéssica. Eu acho que poderia expulsar, mas eu não considero o cartão amarelo aí um erro crasso, um escândalo, o sistema quer prejudicar o Botafogo. Eu acho um cartão amarelo ali é aplicável tanto quanto o vermelho, assim, de acordo com o que o juiz tiver. Isso é o que eu penso, assim. Eu acho que se desse vermelho, estaria tudo bem. E eu não acho que é um escândalo o cartão amarelo para esse lance, sinceramente. A gente sente tanta falta de critério, né? Assim, podia ser sempre, pisou de tal linha ali para cima, é cartão vermelho. Mas cada jogo é uma... Não é mais A fácil. Jéssica achou um grande erro. Vocês também acharam um grande erro? Eu acho que poderia ter expulsado. Não, poderia ter expulsado. Eu só não acho que é um erro crasso, assim, um absurdo. Não Mas eu vejo o lado do árbitro, por exemplo, se ele expulsar e for ver no VAR, ele errar, ele pode voltar atrás. Verdade. Ele tem uma chance de corrigir. O VAR também tem a chance. O VAR poderia ter chamado. Por exemplo, ele, pelo lance do Tietê... O VAR não entendeu que aquele era um lance claro para a expulsão. O lance do Tietê, por exemplo, entendeu? É grave, né? Não, o lance do São Tietê... 3 lances. O lance do Tietê... É que hoje eu não vejo. a solada por cima do pé, na canela... Eu não vejo... Na Conmebol, a orientação da Conmebol é expulsar na hora. Eu não vejo a maldade nos caras, porque se eles estivessem com maldade, não, aí ia é quebrar da outra perna coisa, dos caras. Sim. Tanto é que eles pisam e tiram o pé, mas é um lance para expulsão. Agora, o árbitro tem a oportunidade de ver, de poder dar ali, expulsar e lá ver. E voltar atrás, não, ou é ou não é. E eles não usam. Eu acho que esse critério, essa discussão que fica,
porque ele abre procedência para cada um, começa a falar um monte de coisa. Eu só não acho que Mas deve aí, vazar, que deve servir para falar que é um sistema contra o Botafogo. Eu acho que essa fala de tem uma corrupção, tem um sistema contra a gente, ela até atrapalha a evolução da arbitragem. Porque se a discussão fosse, se essa energia fosse usada para dizer o quanto que tem que melhorar a nossa A não ser arbitragem... que você tenha uma prova cabal de que o sistema está operando contra você. E não foi mostrado ainda, né? Até agora, nem o Palmeiras exibiu essa prova no ano passado, nem o Hulk, que fez a acusação de que leva cartões propositais de forma intencional da arbitragem para tirá-lo de jogos, também não apresentou essa prova. E no meu entendimento também, o que o Botafogo tem não é prova disso, no meu entendimento. Embora possa ter razão pontual em uma reclamação ou outra, no caso do Tietê, por exemplo, ou até ontem. Não, eu acho que o Martinelli deveria ter sido expulso. São 3 lances. Eu acho que o Gumora deveria ter sido expulso. Eu só acho que ontem é um lance que eu não acho que é um escândalo. Eu entendo, se ele tivesse dado vermelho, eu não o criticaria e não consigo fazer uma crítica muito forte pelo amarelo. Eu acho que é um lance que é difícil, assim, de você, na hora, dar o vermelho. Eu acho que o amarelo ali não é de todo absurdo, é a minha opinião, assim. Eu não estou nessa onda da indignação de que esse lance aí é um lance claríssimo, um erro crasso, absurdo. Eu não acho. Eu acho que isso acontece no futebol. Tem lance que você fica em dúvida entre um vermelho e um amarelo. O que tem acontecido como padrão assim nos jogos recentes, nesses lances que a gente mostrou hoje, nesse aí, nos jogos, no jogo Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, o VAR tem sido muito, não sei se o termo correto é esse, muito condescendente com o árbitro do campo. Tipo, parece que há um esforço do VAR para não... Assim, então o árbitro interpretou assim, não vamos, sabe? Mas há um pedido também, mas você não acha que há um pedido, se você olha os programas de debate, os comentaristas... Estava muito intervencionista? Há um pedido para que o VAR seja menos intervencionista. Está acontecendo. Né? Há um pedido de que o VAR respeite mais. O juiz estava de frente para o lance. Está acontecendo. Ele avaliou o lance, você pode até entender que ele avaliou errado, mas ele avaliou de frente para o lance. Eu, sinceramente, se eu sou o VAR, eu não sei se eu chamo. Ontem especificamente. É um lance que ele não vai na bola e pisa acima da altura do tornozelo. Eu acho que no mínimo o VAR tinha que ter chamado. Desculpa, Jéssica, te interrompo. Não, imagina, pode falar. Eu sou a favor do VAR chamar todo lance duvidoso. Ou de pênalti, ou de expulsão, porque vai corrigir. Aí o árbitro vai tomar a decisão. Mas é uma dúvida, venha ver. O jogo fica 5 minutos parado. Ele erra a bola. O jogo fica 5 minutos parado analisando um monte de coisa. Mas é chato, hein? Mas tudo bem. Mas então por que tem a tecnologia? Para corrigir erro claro. Não, tudo bem, mas isso é um erro claro. Isso aí, por exemplo, para mim não é aquilo ali, uma expulsão do jogador muda o jogo. Favorece. Claro. Então eu sou contra favorecer o antijogo. Se o VAR entende que é erro claro, ele tem que chamar. Entendeu? Eu, por exemplo, se eu tô no VAR, eu chamo no Martinelli, eu chamo no Gumora. Nesse lance. Eu acho que ele, da entrevista dele foi mais por esse sentido, assim. Por ter sido 3 jogos seguidos. Porque os erros não acontecem só em jogos do Assim Botafogo. como se o juiz expulsa e eu estou no VAR, eu também não chamo. Eu respeito a decisão de campo. Esse lance do Martinelli eu chamo. Acho que é um lance para expulsão. Então, é que o jogador, ele está ali dentro do campo, ele está na adrenalina do jogo, ele está vendo o que está acontecendo, então é a 3ª vez seguida. Entendeu? Então, às vezes o cara diz mais por isso, né? Que às vezes acha que é alguma coisa, que vai provar alguma coisa, mas é a questão que às vezes ele, gente, são 3 jogos seguidos, os lances bem parecidos, sabe? Então, às vezes, o cara vai para a coletiva e acaba falando isso. Eu acho que a força do Martinelli e a força do Gumoro é maior do que o pisão do Felipe Augusto ontem. Mas, enfim, é opinião, né? A gente está mostrando para você em casa formar a sua. Né? O mais importante é que você em casa veja as imagens e você forme a sua. Se achar que o sistema está operando enquanto o Botafogo, depois de ver as imagens, pode pensar. Se não quiser pensar, também não pensa. As imagens estão... Esse lance eu chamaria. É um lance muito forte, cara. O de ontem eu não chamaria, confesso. Acho os 3 claríssimos, assim, para expulsão. Mas é que vale dizer que a gente está vendo erros em vários jogos, não são só nos jogos do Botafogo. Sim. Né? Então, suscita uma discussão maior sobre a falta de critério da arbitragem. Por que a gente não está entendendo qual é o critério que a arbitragem está adotando. Por que em alguns lances assim o VAR está entrando e em outros não? Acho que é por aí. Muito bem. Quem chegou para atuar nesse campeonato de arbitragem tão discutida é o mais novo reforço do Botafogo, Thiago Almada. Tem imagens da chegada dele ao Brasil. Era o fogo, hein? Cara, ele merece, né? Merece. É uma contratação... Vai ter contratação. Enorme do Botafogo. Campeão do mundo. Enorme. Uma posição importante para o Botafogo. O Eduardo, né? Ele e o Eduardo são 2 meias ali de qualidade e eu acho que é um ótimo reforço para o Botafogo. Eduardo ontem jogou como
de novo como centroavante, né? O Tiquinho começou no banco. Tiquinho entrou depois, né? Vai ficar pouco tempo no Botafogo, mas pode ser tempo suficiente para o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, enfim. Pior do que qualquer tempo é tempo nenhum, né? Exato. Então, assim, isso aí. Qualquer jogador de alto nível que vem para o Brasil está sujeito a ficar pouco tempo aqui. Não é normal um jogador desse talento, Os nossos desse estão preço. ficando pouco tempo. Exato. Desse preço, desse talento, tá no Brasil. O normal é tá na Europa. Não, assim, para mim, fazer uma passagem aqui antes, legal. para mim tá muito claro, cara. O Textor tá obcecado em conquistar um título. Assim, tá engasgado, ele quer demais. Ele passou do orçamento inicial que ele previa para o Botafogo, assim, né? O coração tá falando mais alto que a razão. Ele tá montando um elenco, ele quer muito ser campeão, cara. Assim. E o Botafogo tá montando um elenco para brigar por títulos nesse ano. Tá brigando, né? Tá brigando lá em cima. Tá brigando. 2 anos seguidos.